Pessoal, capoeira, uma arte tão bonita que a gente admira, né? Todo brasileiro, todo mundo admira, tanto é que foi reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. Teve a sua história aqui no Brasil, seu início, muito sofrido, é claro, assim como toda a história da escravidão, toda a história do negro, toda a história da cultura negra em si, né? A capoeira não foi diferente. Ela teve que passar por vários processos até que se chegasse hoje a esse ponto que podemos receber como uma arte maravilhosa, um presente para o mundo. No seu início, né, quando o negro foi tirado do seu habitat, né, que era o continente africano, ele foi trago para o Brasil para trabalhar na mão de obra escrava e, como ele não aceitava aquela situação de escravidão, ele sempre lutou pela sua liberdade. E não tinha forma de se defender, não tinha como lutar contra o seu opressor. Ele se inventou, ele criou uma arte usando do seu próprio corpo para poder se defender do feitor, do capitão do mato, do opressor, todos aqueles que queriam, né, escravizá-lo. Então ele tirou da sua essência natural, do seu corpo, ele tirou uma luta que batizou de capoeira, porque lá na capoeira era o mato ralo, né? Aquela mata virgem que era desvastada e ficava os matos rasteiros, chamava de capoeira. E era ali que o negro executava seus treinos e batizou essa arte como a arte da capoeira. E era uma arte realmente de luta, uma arte de autodefesa. E com o fim do Quilombo dos Palmares, o negro foi recapturado, né? E voltado e entregue à senzala novamente. Como essa arte era muito importante, se tratava de uma arte de libertação, ele não poderia deixar aquilo simplesmente acabar. E dentro da senzala, eles treinavam a capoeira, só que de uma forma diferente, de uma forma disfarçada. Colocou seus instrumentos na capoeira, né? O berimbau, colocou outros instrumentos de origem africana, ou até mesmo brasileira, ou até mesmo de origem desconhecida, mas que ele tinha acesso, que era fácil dele fabricar seu próprio instrumento. Ele colocou a instrumentação e treinava a sua capoeira em forma de dança. Então, a música e a dança disfarçando o perigo da arte. Depois, com o fim da escravidão, o negro continuou a sua capoeira, ele continuou seu trajeto na capoeira e não desvinculou a instrumentação, a musicalidade daquela luta, né, daquela arte de lutar. E que trouxe essa beleza, né, incrível que é a capoeira, de qual nenhuma arte hoje dispõe de tanta beleza, arte marcial, digo, né? Quanto à capoeira, que ela envolve música, ela envolve canto, ela envolve poesia, ela envolve a história, porque o capoeira, ele tem que ver a história do negro. Vivendo a história do negro, ele vivencia a história do Brasil, ele vivencia o sofrimento de um povo, ele vivencia a luta de um povo. Então isso torna a capoeira muito mais encantadora do que qualquer outra arte. E hoje,
Com a mudança da capoeira, com a modernização, a capoeira ela se torna até de forma obrigatória no ensino público. Tem que ter a capoeira, o professor de educação física ele tem que vivenciar a capoeira para poder se formar. Então é um ganho muito grande. A capoeira hoje, ela não é só luta, não é só uma manifestação cultural, ela é também uma profissão. Uma profissão que um dia foi muito discriminada, foi muito perseguida, foi proibida. Que em uma certa época, capoeira, quando você falava em capoeira, via uma roda de capoeira, capoeira era dita como coisa de negro. Era só coisa de negro, é coisa de negro, é coisa de crioulo, né? E como havia na época havia uma grande separação entre as raças, entre cores, né, de pessoas, a capoeira sofreu um pouco, ou melhor, muito, né? Mas com o tempo ela foi tomando seu espaço porque realmente não dá para resistir ao encanto da capoeira. Então, hoje ela é colocada nas escolas infantis, nas universidades, escola pública, ela faz parte da cultura do brasileiro, faz parte do folclore, faz parte de uma tradição, de uma cultura em geral, que não pode ser apagada. E, ultimamente, há uma dificuldade imensa de se praticar a capoeira, devido a capoeira ser uma coisa que atrai pessoas, que aproxima pessoas. Em época de pandemia ficou um pouco difícil como fazer aquela roda, como dar aquele abraço, como fazer aquele jogo próximo, né? Então, o capoeira tem que se reinventar o tempo inteiro. Assim como se reinventou na época da proibição, na senzala, depois foi proibida, a capoeira se reinventou, a capoeira se remodelou. E assim, hoje em dia, a capoeira também, ela se reinventou. Com a tecnologia, né, que hoje existe, o capoeirista se vê obrigado a fazer aula distante um do outro para poder não perder a tradicionalidade da capoeira, mas ela é sempre repassada porque ela resistiu toda a pressão, toda a opressão, ela resistiu ao tempo, ela resistiu à proibição e está resistindo à pandemia também. E de qualquer forma ela vai resistir e ela vai continuar existindo. Que seja de forma, por meios tecnológicos, né, através de aulas online, encontros, reuniões online, a capoeira ela está resistindo, assim como o povo brasileiro resiste a qualquer diversidade, né? Que nós temos essa força imensa de resistir, de superar e de nos tornarmos cada vez melhores a cada desafio. E a capoeira está nesse molde, né? A capoeira, como eu disse, ela é uma luta de sobrevivência, é uma constante luta. O negro, na sua época de escravidão, não tinha acesso a nada. Ele não tinha lazer, não tinha diversão, não tinha nada. Tudo o que ele tinha era a sua criatividade. Um instrumento tão simples, cabaça, que é facilmente encontrada no campo, a madeira, né, de tambu, que é a que a gente usa. Hoje a gente usa arame, mas antigamente fazia o berimbau de cipó, não era o arame, né? O cachixi, que o negro trançava o balaio, né, para poder carregar as mercadorias das fazendas e minimizou o balaio, transformando o cachixi, né, fazendo esse som. Essa varetinha, né? Um pedaço de pedra. Então, tudo muito simples, muito artesanal, assim como o atabaque, feito de madeira, couro de boi. Então, o negro tinha que inventar
a sua própria forma de se distrair. Então, ele fabricava seu próprio instrumento, ele fazia suas poesias, cantava com seus instrumentos, né? Então, dentro da senzala era muito limitada as coisas, ele não tinha acesso muito a ferramentas, né? Mas, assim, de toda forma, ele conseguia fazer sua instrumentação, que era a forma de se divertir. Eles dançavam, eles brincavam, e com a capoeira, eles também lutavam. A capoeira se disfarçava em forma de luta, e o negro lutava dançando, e dançava lutando. E aquele que não percebia, que não conhecia o que estava acontecendo, simplesmente achava que era apenas uma brincadeira de Angola. Mas, na verdade, era uma luta muito eficiente de autodefesa. E, com a ajuda do berimbau, da música, a capoeira tornou-se diversão, tornou-se distração e, ao mesmo tempo, uma arte bélica. O que mais atrai na capoeira é o calor humano, é aquela entrega, aquela aproximação de amigos. E aquilo é contagiante, aquilo faz com que mais pessoas procurem a capoeira, porque é uma alegria ímpar que não se vê em qualquer tipo de manifestação cultural ou esportiva. A capoeira, ela precisa do calor humano. Onde dificulta muito, hoje em época de pandemia, é o calor humano. Mas, como eu disse, há de se resistir, tem que resistir. Mas a principal força da capoeira é o calor humano, é a confiança, é a entrega, é a amizade, né? É a contribuição do mestre para o aluno, a admiração do aluno para o mestre. E aquilo ali, a gente consegue, como mestre de capoeira, a ensinar boas maneiras, né, para todos os alunos, que seja criança ou adulto, mas a gente consegue introduzir na mente, na cabeça deles que vale a pena ser do bem, vale a pena ser bom, porque para ser capoeirista não dá para ser do mal. A gente tem que ser realmente pessoa de bem para que a gente continue conquistando espaço. Como viemos, né, conquistando há algum tempo, nós vamos conquistando o espaço. Não é porque a capoeira é simplesmente uma luta. Ela é uma luta, ela é uma arte que educa, uma arte que constrói caráter, uma arte que constrói personalidade, constrói respeito, constrói humanidade pelo aconchego e o respeito entre si. A instrumentação em si, principalmente o berimbau, que ele é o instrumento que domina a roda de capoeira. O berimbau não é apenas um instrumento, não é apenas um acessório que deixa a roda, que deixa a capoeira mais bonita. O berimbau é um comunicador. As pessoas que não vivenciam no meio da capoeira, às vezes não compreendem, mas cada toque do berimbau, ele tem um significado, né? Antigamente usava-se o toque de cavalaria para comunicar que o opressor, o inimigo, a polícia, qualquer pessoa desafeta, né, aquela comunidade ali, aquele grupo, o berimbau comunicava através de um toque específico, chamado de cavalaria. E em alguns momentos a capoeira, ela pede para que o aluno, o capoeirista, ele execute o seu jogo de forma mais técnica, de forma mais objetiva.
utilizando sim todos os recursos de uma arte de luta, de autodefesa. E toca-se o São Bento Grande, criado pelo mestre Bimba. De repente o capoeirista está muito agitado, né? Achando bom porque se deu melhor na luta, aí começa a extrapolar e às vezes a capoeira fica um pouco perigosa. E o mestre com seu berimbau, sem comunicar, simplesmente muda o som do berimbau e o capoeirista ele entende o que está acontecendo. Um exemplo, por exemplo, pode pular para banguela. Se o jogo está agitado, aí o mestre toca um toque diferente e o capoeirista muda completamente a sua forma de jogar capoeira, saindo de uma forma agressiva para uma forma pacífica, para uma forma harmoniosa e mais assim, floreada da capoeira. Então o mestre geralmente toca o toque de banguela. E essas coisas acontecem sem que haja uma comunicação verbal. É simplesmente uma sintonia entre o capoeirista e o berimbau. Não precisa haver uma comunicação verbal para que o jogo fique brando ou que ele fique mais agressivo ou que ele fique bem devagarzinho jogado no chão, como o jogo de Angola. Então é isso, o berimbau, além de ser um ornamento, que é um instrumento muito bonito, geralmente a gente pode enfeitar ele com fitinhas, né, pintar de cores bem coloridas, vivas, né, ele tem a sua utilidade no ritmo do jogo e ele também é o comunicador, é a voz do capoeira, onde o mestre, com seu berimbau, determina o tipo de jogo que ele quer sem ter aquela comunicação verbal. Essa é a importância do instrumento, poucas pessoas sabem disso, né? Pensa que simplesmente jogar capoeira chega lá, dar pernada e tocar qualquer coisa, não. Tem toda uma história, tem todo o conhecimento atrás desse instrumento. Ele é chamado de o mestre da roda. Nós temos 3 tipos de berimbau, né? Que é o gunga, o médio e viola. O gunga é um berimbau que tem uma cabaça grande, e ele faz a marcação. O médio é esse que eu estou tocando aqui. Tem uma cabaça, né, intermediária que acompanha o gunga ou dá um suporte para o gunga, e tem o berimbau viola que faz todo improviso na musicalidade, no toque, repiques, né? O berimbau viola tem essa função. Então a capoeira a gente tem que conhecer um pouco mais para poder saber, e quanto mais a gente conhece sobre capoeira, mais a gente encanta com a luta, porque são conhecimentos que eu estou passando agora, né, que muitas pessoas não sabiam, né? E quanto mais a gente aprende, mais essa arte, essa luta se torna atraente.
valor, castos versos, brados de amor, poucos passos, breves ardor. Toma-se o mastro da flor, calam-se as vozes, clamor, traem-se nos braços, dor, quebram-se nos ranço e estupor. Artes em cena, artes em tela, o sal da terra das Minas Gerais. Artes em cor, artes em voz, mãos que trabalham, balaios compor. Gasta-se a flor, cessa-se a dor. Nascem fulgores nas Minas Gerais, Frios folclores, descem louvores de um só moinho, Quixote e fulgor.